Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer hoje no dia de hoje, uma aula, uma discussão sobre a continuação do CMPC, tá? Vamos lá para o livro. Na realidade, o que vocês viram até agora dessa parte foi que aquela taxa que vocês usavam para calcular PPL, para calcular o payback descontado, para calcular taxa interna de retorno, não o cálculo em si, mas para comparar, para saber se é viável ou não o projeto de acordo com a TIR, com a taxa, até então aquela taxa era dada para vocês. Vocês viram agora que essa é uma taxa combinada, média em relação aos passivos que a empresa usa. Então, a empresa deve pegar todos os passivos onerosos e, a partir daí, calcular uma taxa dela, uma taxa para a situação dela. Então, vocês viram que o cálculo em si é via custo médio ponderado de capital, que é você pegar as proporções, então pega cada proporção do passivo e multiplica pelo seu respectivo custo, a proporção na forma decimal e o custo em porcentagem, soma cada multiplicação dessa referente a cada membro do passivo e você então tem o seu CMPC. E é essa a taxa de referência para você calcular as técnicas de análise de investimentos. Mais um detalhe. Também é interessante vocês pensarem que, de modo geral, você não vai avaliar um projeto pensando exclusivamente que esse projeto vai simplesmente recuperar o custo dele e não vai trabalhar com um saldo um pouco maior, uma porcentagem um pouco maior, um pouco além do seu custo, que é para dar uma folga para essa empresa se na aplicação do projeto alguma coisa sair errada, ela ainda tem um pedaço, uma taxa, uma contingência, uma segurança para não ficar no prejuízo. Então, você pode criar, a partir do seu CNPC, o que nós chamaremos de TMA, taxa mínima de atratividade. Tá? Viram isso? Viram que as fontes são os passivos, né? E, basicamente, a gente vai discutir agora algumas possibilidades do cálculo dos custos. Porque, para calcular o CMPC, quais são os dados que você precisa ter? Vocês precisam ter todos os custos de todos os passivos que a empresa usa. Isso é fato. Eu não posso calcular o CMPC se não tiver os respectivos valores dos custos. Bom, como é que a gente vai trabalhar nessa perspectiva? A gente vai trabalhar, a partir de agora, calculando cada custo. O primeiro custo que a gente vai discutir é o mais usual para trabalhar, que é o custo do capital de terceiros. E a partir desse custo, você pode calcular com outras ferramentas os outros custos. Tá? Esse primeiro aqui é um empréstimo de longo prazo, que vocês viram lá na matemática financeira como é que vocês calculavam custos de empréstimos, nesse caso a taxa, os juros é o valor em dinheiro, a taxa é em porcentagem, então a gente vai discutir esse custo em porcentagem, através de um modelo que é muito próximo ao cálculo da taxa interna de retorno, que é uma TIR só com os sinais contrários. Aí tem o cálculo pela TIR e tem o cálculo pela fórmula, que está aqui, essa fórmula aqui, que na realidade dá a mesma coisa. Então, a gente pode calcular pela TIR, que é mais fácil do que montar essa fórmula inteira. Tá? Vamos ver quem chegou. Aqui. Bom, voltando aqui, o único detalhe que vocês... Mais alguém? Não.
O único detalhe que vocês precisam levar em conta é o entendimento, deixa eu começar com isso aqui, é o entendimento de, efetivamente, quais serão os valores exatos dessa sua série, desse seu título. É como se fosse uma debênture. Então, nesse caso, imagine que a empresa vai lançar uma debênture e, a partir desse custo dessa debênture, você vai calcular o quanto essa debênture custa de modo efetivo. Tá? Todo mundo entende o que é uma debênture? Debênture é como se fosse uma nota promissória, um título de dívida que uma empresa não bancária emite. Então, um título de dívida de uma empresa não bancária, um capital privado não bancário, tá? Título privado não bancário. Nessa debênture, a empresa define as principais informações. Então, diferentemente de um empréstimo que o banco define o valor que ele vai cobrar de uma empresa, a taxa, define o prazo que ele vai pagar, numa debênture é ao contrário. A empresa que emite o papel já vai emitir esse papel com essas definições. Então, por exemplo, valor de face, 1.000. Normalmente, as debêntures têm valor de face de 1.000. Eu, enquanto empresa que lançou essa debênture, posso lançar e vender com ágio ou deságio. Então, eu posso vender por um valor maior que 1.000, dependendo da procura, ou por um valor menor que 1.000, também dependendo da procura. E também vou definir na minha debênture o prazo que eu vou devolver para quem comprou o papel o dinheiro e o quanto a empresa, no caso quem lança a debênture, vai pagar de juros para quem tem o papel. Juros é o dinheiro. E a taxa que ele vai pagar também para remunerar o capital. Bom, na prática, vocês podem encontrar vários exemplos de debêntures reais, tá? Eu vi uma vez o Boticário lançou debênture, a Vale lançou debênture e assim vai. Mas vamos pensar assim, normalmente, uma empresa grande, SA aberta, com muita segurança, ela for lançar uma debênture, ela vai pagar pouco de juros. Porque qual é a regra prática de uma debênture? De modo geral, a empresa que, ao lançar uma debênture, já garante, já dá mais segurança, uma Petrobras que dificilmente vai quebrar, ela paga pouco. Então, quem dá segurança, paga pouco. Quem vai pagar mais, então? Qual tipo de empresa pagaria mais para quem comprar uma debênture? Uma empresa que não oferece tanta segurança. Então, você oferece muita segurança e um risco e um retorno mais baixo, ou pouca segurança com retorno mais alto, que é para chamar um pouco esse investidor. Quem compra o papel não vai ficar dono da empresa, mesmo que a empresa não pagar no prazo combinado a debênture. Algumas debêntures, por força de contrato, podem se transformar em ações caso a empresa não pague, mas não é automático isso. Isso tem que estar previsto no regulamento que a empresa definiu para eles. Qual é o nosso papel? Calcular a taxa efetiva de juros. Porque sem essa taxa efetiva de juros, nós não conseguiremos calcular o CMPC. Ok? E aqui vale a pena a gente entender o que é taxa efetiva. O que é taxa nominal? A taxa nominal é a taxa do cupom. Então, quem lê aqui, ó, vai ver que a taxa nominal, que é a taxa do cupom, é 9%. Então, quer comprar uma debênture minha? Quero. A taxa que eu vou te pagar é 9%, calculados
sob o valor de face, ou com base no valor de face. Então, eu vou pagar R$ 90 de juros para você, para quem comprou papel, durante 20 anos. E no último ano, eu vou pagar os juros mais o principal, que é 1.000. Então, a empresa sempre vai devolver o valor de face, que é 1.000. O valor de venda pode ser, como eu falei para vocês, com ágio ou deságio. Nesse exemplo que vocês têm, a empresa vendeu um valor de 1.000 com deságio de 40, então vendeu por 960. Vai devolver lá no 20º ano 1.000, mas vai receber agora 960. E vai pagar por ano, do ano 1 ao ano 20, 90. Notem que por conta deste valor, desta venda menor que 1.000, que foi a base para chegar aos 90, o meu juros efetivo, a minha taxa efetiva de juros não vai ser 9, vai ser um pouco maior que 9, porque eu não estou recebendo os 1.000 que eu vou devolver. Então, neste caso, qual é a ideia, qual é a necessidade? Realmente calcular a taxa efetiva. Porque se a taxa efetiva estiver errada, meu CMPC também vai estar errado, e minhas análises também vão estar erradas. Então, esse é o nosso papel aí de discussão. Ok? A gente vai fazer alguns exemplos desses, para depois pensar nas outras modalidades de custos. Mas eu não vou cobrar de vocês, por exemplo, essa conta aqui, ó, que é a fórmula. E nesse exemplo que eu passei para vocês, que é isso aqui, ó, a TI vai dar 9,45%. Quem for fazer por essa fórmula aqui, chega em 9,4%, que é uma aproximação. Está certo também, mas é um cálculo que vai demorar mais em discutir. Tá? Então, 9,4%. Aqui eu tenho que calcular um custo após o imposto de renda. Por que isso? Todo mundo consegue entender e compreender ou materializar que quando a empresa paga juros, pelo fato de pagar juros, ela paga menos de imposto de renda? Isso para vocês é uma informação que dá para entender ou fica muito fora do padrão? Falei foi o seguinte: o fato da empresa, não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é bom ou se é bom ou se é ruim, mas é uma constatação. O fato da empresa pagar juros reduz o que ela paga de imposto de renda. Isso é certo ou errado? Como é, professor, a pergunta? Fato da empresa pagar juros, não estou lá no DRI da empresa. O fato da empresa pagar juros reduz o que ela paga de imposto de renda. O que é isso? Será que está certo? Sim. Por quê? Se a empresa paga juros, significa que está saindo mais capital do resultado dela, né? Consequentemente, a alíquota tem uma base menor para incidir. Isso. Então, quando você fala em LAGIR, o que é isso? É o lucro antes dos juros. Quando você desconta esse J de juros, fica LAIR, com uma base menor. Então, por exemplo, se eu pago 10% de juros, 10% de 1.000 dá 100, 10% de 900 dá 90. Então, se eu reduzo um pouco os juros, se eu reduzo o lucro tributável, eu pago menos juros. O que não quer dizer que é bom pagar juros, para pagar menos imposto. Não é essa a ideia. É uma constatação matemática. O fato da empresa pagar juros reduz o que ela paga de imposto de renda. Por este motivo, e só por este motivo, esse custo do capital de terceiros, ele precisa ser calculado também após o imposto de renda. Porque ele
mesmo sendo um custo do dinheiro que você usou, tem esse benefício. Esse é um benefício do empréstimo de terceiros. Ele reduz o pagamento do imposto de renda. Por conta disso, a gente tem que fazer uma retificação nesse custo do empréstimo, levando em conta os ganhos que esse empréstimo proporciona para a empresa com a redução do imposto de renda. Então, é essa fórmula aqui, ó. O valor que você encontrar, que ele chama de RD vezes 1 menos T. Esse T é o T da taxa que eu tenho que pagar de imposto. Então, nesse exemplo aqui, a taxa é 40%. Tá? Não é uma taxa real brasileira, mas é a taxa que o nosso livro usa sempre. Então, se levar em conta que o custo antes do imposto foi 9,4 e eu pago 40% de imposto de renda, meu custo do capital de terceiros após o imposto de renda foi 5,6. Eu vou pegar 9,4, a fórmula está aqui, ó, vezes 1,6, que é 1 menos a taxa, 1 menos 0,4. Tá? Essa é a ideia desse custo do capital de terceiros antes e depois do imposto de renda. Tudo bem? As ações preferenciais ou ações, o cálculo aqui básico para a gente, em termos de custos, é o dividendo que essa ação paga. Eu vou dividir pelos recebimentos líquidos com a venda dessa ação. Então, nessa perspectiva, eu vou calcular o custo do capital próprio. Qual é o grande erro que as empresas possuem para calcular, cometem para calcular o CMPC? De modo geral, o CMPC é calculado muito mais com capital de terceiros e muito menos com capital próprio. E todo mundo sabe, já viu, que tanto o capital próprio quanto o capital de terceiros, eles possuem custos. E, em geral, o capital próprio é mais caro, porque ele é mais arriscado, não obriga o pagamento de juros como banco, eu divido o lucro na forma de dividendos quando tem lucro, se eu não tenho, não vou dividir nada, ao passo que o juros você paga vendendo muito ou vendendo pouco, tendo lucro ou tendo prejuízo. Tá ok? Uma pergunta por enquanto? Não, né? Tá. Quero fazer alguns exemplos com vocês. Esse aqui é um exemplo dessa fórmula aqui, ó. Então, essa empresa quer emitir ações preferenciais a 10%, e o valor de face é 87 por ação. Tá? O dividendo que a empresa vai pagar é 8,7. Ok? Que é o 10%. O recebimento líquido com a venda, estimado pelo mercado, é 82. Vendo por 87, pago 5 de taxas, taxa de corretagem, custo de emissão, não importa, e eu recebo, então, líquido 82. Se o dividendo anual for 8,7, e eu vou receber 8,82, o custo da ação preferencial efetivo é 10,6%. Tá? É um pouco maior que o capital de terceiros, que é 5,6. Notem que quando você faz o custo do capital próprio, não tem essa parte de antes e depois do imposto de renda. Porque o capital próprio só é dividido após o pagamento do imposto de renda. Eu não posso dividir dividendo, não posso pagar dividendos antes, porque pagar dividendos antes seria uma forma da empresa de reduzir o lucro tributável
por um valor que ela já ia pagar de qualquer jeito, e o governo, então, recebe menos imposto. Então, não dá para fazer isso com capital próprio. Existe uma brecha para alguns casos, que se chama juros sobre o capital próprio, que é uma coisa difícil de entender, porque, em geral, quando é capital próprio, não tem juros, né? Não faz sentido. Mas é uma situação que existe para as empresas SA. Um pouco por conta também da possibilidade de você reduzir o imposto. Tá? Então, é uma redução de imposto legal. Depois a gente vai ver, depois dessa leva, vou fazer uns 2 exemplos com você, a gente vai discutir a ideia da ação ordinária e do lucro retido. Quanto custa cada um desses recursos próprios, tá? E aí, no fim, a gente já tinha visto aqui, mas só para retomar, para fazer alguns exercícios, tendo todos os custos calculados, todos, terceiros, próprios, eu vou lá para o CMPC calcular. Vejo o meu passivo, ou os meus passivos, vejo as contas de passivos que a empresa tem, e a partir daí eu vejo as proporções, multiplico pelos custos, e aí encontro o meu CMPC. A fórmula está aqui, ó, para quem depois quiser ler com calma, esta é a fórmula. Tá ok? E aí eu posso criar, a partir desse custo, um TMA, tá? E esse é um último exemplo, antes do exercício, de um cálculo de CMPC. Digamos que eu tenho aqui todos os custos calculados, então, capital terceiro 5,6, ação preferencial 10,6, lucro retido 13, novas ações ordinárias 14. E aqui eu tenho os respectivos pesos, né, ou custos de cada um. Capital terceiros, 40% de peso, ações preferenciais 10%, capital próprio 50%. Tá? E aí é só você calcular as proporções que estão aqui, ó. Então eu tenho lá capital terceiros, ações preferenciais, capital próprio, tá todo mundo aqui, ó. Tá ok? Todo mundo aqui. E eu calculo, então, o meu, multiplicando peso vezes o custo, acho a porcentagem, somo as três, 9,8. Então, o meu CMPC é 9,8. Beleza? Então, por enquanto aí, tudo está tranquilo. E a gente, então, vai discutir outras coisas. Vou fazer um exemplo. Peraí, vou pegar um bem legal para vocês. A gente vai fazendo juntos, daí na primeira semana de setembro, a gente vai fazer as avaliações. Ó. Peraí. Tá. Vou fazer aqui um 11,15. Fazer o 11,15, que é um legal de fazer. 11, 14, 11, 15 é igual. Vamos fazer só uns dois aqui do 15. Vamos fazer o 11,7. 11,5. 11,7. E vamos fazer o
o 11,13. Ok? Vou começar com 5 aí, pelo menos 2. Menos o A e o D. O A e o D. Beleza? Faz o A e o D, já corrige e passa para frente. Vamos gastar aí 10 minutinhos, 5, nem isso, 10 minutinhos, a gente já corrige. Tudo bem? Vamos lá, 10 minutinhos, hein? 9h40 eu ligo. Acho que é um teste.
Já deu, já? A e o D? Alguém chegou alguma resposta? Fazendo a HP rapidinho aqui, hein? R$ 1.000 de valor de face, todos R$ 30 de custos para lançamento, o A paga 9% de juros, 16 anos, e um deságio, ou ágio que é positivo, de 250. Vou montar no Excel que é a mesma coisa, tá? Esse aqui é o de ontem. Salvar isso aqui. Vou pegar um novo. Ficar assim, ó. Juliei. Número. Pá. Então, primeiro ano, eu vou receber 1.000 menos 30 mais 250. 1.220 eu vou receber. 16 anos de 9% de juros, que é mais, zero, melhor dizendo, no zero, do ano 1 ao 15º, ano 1 até 15, quanto que eu vou pagar? Vou pagar 1.000 vezes 9%. 90. Vou pagar 90. Ok? Então, ano aqui vai ficar mais fácil para a gente. Ano 1, 13, 14, 15, que são 16 anos, não são? 16 anos, já 15, pegar 90, e o ano 16, vou pagar menos 1.090. Se eu coloco 16,90 e mais 1 para o 1.000, vai entender, o Excel vai entender que são 17 anos, mas não são. Então, qual que é o custo desse papel? Mais tira a parênteses, pega todo mundo, fecha, encontrei que é 7%. Por que a taxa efetiva foi menor que a taxa nominal? Alguém se arrisca? A taxa nominal foi de 9%. A taxa efetiva é de 6,71. Por que essa taxa efetiva ela foi menor que a nominal? Ninguém se arrisca? Porque, na realidade, gente, esse exemplo aqui ele é menos comum, mas acontece. Apesar do valor de face ser 1.000 e você devolver no final do período, lá no 16º ano, o valor de face, você conseguiu vender esse papel com um ágio bom, né, por R$ 250 a mais. O que isso indica? Ou que você está pagando bastante juros, o que motivou a procura por esse papel. Então, quanto mais procura, você tem um preço que vai aumentar.
e, ao mesmo tempo, a solidez da empresa, um ou outro. Uma empresa sólida está pagando uma taxa mais ou menos boa, e a pessoa procura, então, a segurança, ao invés de procurar só o dinheiro. Aí você consegue, nessa perspectiva, lidar com essas duas questões. Tá ok? Mas essa é a taxa efetiva para você lançar esse capital de terceiros. Tudo bem? Essa parte? Alguma perguntinha? Aí, gente, o 11.7 é ação, custo da ação preferencial. Lembra qual era a fórmula? Ninguém lembra? A fórmula está aqui, ó. Aí, é 11. 11. Custo de capital. Aqui, ó. 11 é o D por N. O D é o dividendo e o N é o recebimento líquido. D por N. Voltando lá no exercício. Passou um pouquinho. Aqui. D por N. D por N é a fórmula. Essa empresa emitiu ações preferenciais. O dividendo é 12% de 100. 12% de 100, quanto que dá? Fazendo a minha HP, essa conta. Dá 12. Então, o meu dividendo é 12. Então, em cima vai ficar 12. Eu vendo essa ação por 97,5 e tenho que pagar 2,50 de custo de lançamento. 97,5, 2,5 menos 95. Então, ficou 12 por 95. 12 por 95 vai dar 0,13 vezes 100, 12,63%. Então, o custo é 12,63%. Letra A, letra B. Se a empresa vender as ações preferenciais com um dividendo anual de 10% e obtiver 90 líquidos após os lançamentos, qual será o seu custo? Então, aqui você vai refazer a conta só. O dividendo anual de 12 passa para 10%. Então, aqui ficou 12,63. 100, que é o dividendo. Não, 10, que é o dividendo, 10% de 100. E 90 líquidos. Então, 10 por 90, divide, vezes, vai dar 11,1. 11,11. Então, se você, na letra B, pagar um pouco menos, mesmo que você consiga receber um pouco menos também, o custo ficou um pouco mais baixo. Tá? E para calcular o CMPC, quanto menor for o custo, melhor, que o custo final vai ser menor, e eu posso, então, aceitar projetos que têm uma rentabilidade mais alta.
Fechou? Aí é só calcular um de CMPC, que a gente vai calcular depois. Alguma pergunta? A gente vai discutir depois, de fechar essa parte com mais um exemplo, depois uma lista para fazer em casa, com a alavancagem. Alavancagem operacional, financeira e total, porque qual é a discussão final que a gente vai fazer nessa parte de investimentos e análise? Se o CMPC vem dos custos, e se eu tiver custos menores, o meu lucro aumenta, a minha margem aumenta, o valor que a empresa gera também aumenta. Por conta disso, qual é a parte final? Definição da estrutura ótima de capital. Então, qual é a estrutura que a empresa pode ter para que ela tenha passivos mais baratos? Tendo passivos mais baratos, o custo também fica mais barato e eu posso aceitar projetos com margens de lucro maiores. Beleza? Hoje é uma aula só, quinta-feira, mais um Drops. Tem alguma pergunta para fazer? Tudo tranquilo por enquanto? Na terça eu deixo uma lista grande para fazer. Grande sim. 1 ou 2 exemplos de cada, para que vocês tenham tempo de maturar essa ideia e ver o que vocês não entenderam nessa parte. Beleza, professor? Tranquilo, professor. Beleza, gente? Então vamos descansar um pouco. Está frio. Opa. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, professor. Bom descanso. Você também.